Estamos ao vivo já. Boa noite. Não sei se já temos alguém aí ao vivo ou não. Vamos ajeitando aqui. Já temos uma pessoa ao vivo, duas. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém responde para mim que está me ouvindo. Consegue me ouvir? Alguém me responde aí, por favor. Se consegue ouvir. Tá tudo ok. Boa noite, Dilene. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Me ajuda aí, diz se tá me ouvindo. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, legal. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Dilene. Valeu, Márcio. Tá baixo o som? Eu acho que é o máximo que eu consigo de altura aqui, hein? O maior volume é esse. Não tá ouvindo, Márcio? Não consegue ouvir, é isso? Ah, Maria Carmen diz que tá ouvindo, então tá todo mundo ouvindo. Então a transmissão tá certa. Ah, ok. Esperando para dar 8 horas, para a gente começar com a nossa prece. Sejam todos bem-vindos. Melhorou, né? Eu tinha deixado o microfone para baixo, aí eu acho que ficou meio baixo. Agora eu acho que melhorou. Eu vou ter que ficar segurando o microfone aqui a palestra toda, pô. Será, hein? Não vai ter jeito não. Se não tem a lapelazinha. Vai assim então. Vai ter que ser segurando aqui então. Ver se a gente consegue colocar ele aqui, né? Vai que melhora. Acho que não. Pronto, aproximando melhora. Se ficou bom, a gente faz a palestra assim. Não tem problema não. A gente vai segurando aqui. Não tem problema. A não ser que eu use o headset. Sim, onde é que tá? Não dá. Vai ser assim. Então vamos assim mesmo. Em 8 horas vamos fazer a nossa prece para a gente começar a falar do tema, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa imensa oportunidade de podermos estarmos juntos, reunidos na tua casa, na casa de João Evangelista, mesmo que de forma virtual, para estudarmos um pouco mais dos teus ensinamentos, dos pensamentos organizados e codificados pelo mestre de Lyon, Allan Kardec. Envolva a todos nós aqui presentes, a todos nós envolvidos nesse projeto, agora e sempre. Graças a Deus. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Muito bom estar aqui, né? E hoje com um tema muito legal para conversar, né? Que é a caridade na visão espírita. Por que a caridade na visão espírita? Porque as pessoas têm uma ideia errada de caridade, né? Ou uma ideia diferente, vou tirar a palavra errada, uma ideia diferente de caridade da ideia que o movimento espírita apresenta, que Kardec apresenta. O que Kardec, a doutrina espírita, apresenta como caridade é muito diferente do que a maioria das pessoas entendem como caridade. E, inclusive, nós espíritas, né? Os espíritas, por muito tempo, vêm compreendendo de forma diferente o termo caridade dentro da doutrina espírita.
Uma coisa é a doutrina, né, o que foi proposto por Allan Kardec, o que foi apresentado por Allan Kardec. Outra coisa é o movimento espírita, né, aquele que se movimenta, que apresenta e coloca em prática essa doutrina, o que fomenta o estudo e fornece condições de trabalhar, né, a prática da doutrina. Esse é o movimento espírita, né, pelo menos deveria ser. E outra coisa também diferente é a doutrina, o que Kardec traz, né? Bem, quando Kardec cria a frase que é conhecida, que é famosa, né, no movimento espírita, muito repetida até, que Kardec fala: fora da caridade não há salvação, né? Nessa frase, Kardec ele aproveita um gancho, né, para poder tirar da igreja, porque a igreja tinha essa máxima de que fora da igreja não há salvação. Então a primeira ideia de Kardec ao construir essa frase, fora da caridade não há salvação, era tirar a ideia de templo. Que eu só posso ter salvação dentro de um templo espírita, né? Dentro de um templo religioso, um templo católico. Ou seja, eu precisava de um templo, de um espaço divino, santo, para que eu pudesse evoluir, crescer, construir uma vida melhor. Kardec desmistifica isso e constrói uma outra máxima, né, parafraseando a máxima da igreja. Ele coloca: fora da caridade não há salvação. Ou seja, Kardec já não está mais falando de templo, dizendo que a salvação não está mais em templo. Eu posso entrar em contato com Deus dentro da minha casa, na rua, no meu trabalho, no trânsito. Eu posso interagir com o bem a qualquer momento. Eu não preciso de um templo religioso, do templo sagrado, para poder evoluir, para poder crescer, para construir um futuro melhor. Eu não preciso disso. Então, Kardec cunha essa frase: fora da caridade não há salvação. Mas o que nós precisamos entender e compreender é que de que caridade é essa que Kardec está falando? Fora do quê? Fora da caridade. Mas que caridade é essa? Fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa, né? É claro que Kardec está se referindo à caridade da doutrina espírita, da doutrina que ele vinha organizando, que ele vinha apresentando, né? Ele se refere a essa caridade, que é a caridade que ele entende também como real, verdadeira e única. E a gente vai começar a entender esse pensamento lá no Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, na questão 886. Eu estou com a cola aqui, eu estou com o meu Livro dos Espíritos aqui, ó. Deixa eu apresentar. Pessoal que não sei se todo mundo conhece o Livro dos Espíritos, né? Deixa eu fechar aqui para poder mostrar a cola. Aqui, ó, tá aqui, ó, o meu Livro dos Espíritos, né? Tradução do Guilom Ribeiro, que é a edição da FEB, né? Nem é a que eu gosto mais, mas é a que eu estava em mãos aqui hoje. Então vamos lá. E no capítulo sobre caridade e amor do próximo, na pergunta 886, eu vou ler para vocês a pergunta e vou ler a resposta também. É pequenininha, a gente não vai precisar ler muito não, mas só para a gente embasar o nosso estudo de hoje em cima do conteúdo doutrinário, em cima de Kardec. Kardec faz a seguinte pergunta, né, para os espíritos. Questão 886, 886 de O Livro dos Espíritos. O capítulo é da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Percebe a pergunta de Kardec? Antes da gente ler a resposta. Já perceberam como Kardec elabora e constrói essa pergunta? Não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta bem pensada. Essa pergunta foi elaborada, ela foi pensada antes de ser feita. É uma questão que ela necessitava de uma resposta completa. Kardec não pergunta para os espíritos o que é caridade. Não é isso que ele está perguntando. Porque você pode ir num dicionário qualquer e ter lá a resposta sobre caridade. Kardec não está perguntando a explicação de caridade. Não. Kardec está perguntando qual o sentido da palavra caridade. Qual o sentido da palavra caridade? A pergunta é exatamente essa. Qual o sentido da palavra caridade? Vírgula. E é importante que tenha vírgula, porque palavras, né, ela tem o sentido do autor. Eu vou colocando a palavra no sentido que eu achar que me interessa mais. É claro, dentro do significado da palavra, dentro do significado correto da palavra, eu posso utilizar ela em vários sentidos. Mas Kardec não quer saber disso. Kardec quer saber o sentido que entendia Jesus.
A pergunta para Kardec dos Espíritos é: qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como Jesus entendia a palavra caridade? O que é caridade para Jesus? Por quê? Se nós temos lá atrás, na pergunta 600 e alguma coisa, eu esqueci, né? Mas está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 600 e alguma coisa, 625, 665, eu nunca sei, eu sou muito ruim no negócio de pergunta. Mas Kardec tem lá atrás, como modelo e guia, dado pelos Espíritos, Jesus. Ora, dali em diante nós temos um modelo e guia. Daquela pergunta em diante nós temos um modelo e guia, que é Jesus. Ora, se Jesus é o modelo e guia, então o que é a caridade para esse cara? Porque se ele é um modelo e guia, eu vou fazer essa caridade. Essa é a caridade que eu tenho que fazer. Essa é a caridade que eu tenho que seguir. Se a doutrina é espírita, né, ela é um pensamento, ela é uma ciência, um pensamento filosófico, né, com consequências morais, e as consequências morais nós temos como modelo e guia Jesus. Então, o que é o Espiritismo? A doutrina espírita é o quê? A doutrina espírita é uma ciência, né, filosófica de consequências morais. E essa consequência moral, ela é baseada em quem? No maior modelo e guia da humanidade, Jesus. Ora, então eu tenho que seguir os ensinamentos do Cristo, de Jesus. E para isso eu preciso entender Jesus. E aí Kardec vem e fala, pô, tudo bem, mas qual é o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Como Jesus entendia essa palavra? Que é isso que me interessa, porque é isso que eu vou ter que seguir. Eu vou seguir a palavra caridade conforme o modelo e guia. Ora, se a parte moral da doutrina espírita é baseada, né, no modelo e guia Jesus, eu tenho que seguir o que o cara pensa. E aí os espíritos respondem algo fantástico. A resposta dos espíritos, ela é espetacular. Os espíritos respondem o seguinte, ó: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, peraí. O que é caridade? Caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é a caridade na visão espírita. Então, meus amigos, caridade, para nós espíritas, é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, quando Kardec, lá na frente, uns 2 anos depois de O Livro dos Espíritos ser publicado, construiu a frase: fora da caridade não há salvação, a caridade que ele se referia era qual? A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É um pouco mais complexo do que a maioria entende como caridade. É essa caridade que é a salvação. Fora disso, não há salvação. O espírito salvo, o espírito perfeito, é o cara que atinge essas 3 grandes virtudes: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Atingiu isso? Pô, show, ok, está aí a chancela, ganha a medalhinha lá de espírito perfeito e pode continuar trabalhando. Enquanto não chega nesse ponto, não é perfeito, não vai chegar perfeito. A salvação passa por isso, por essa construção. A hora que eu for benevolente para com todos, né, ter a indulgência para as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas, eu estou dentro da caridade, que não há salvação. Então eu tenho que buscar, ao mesmo tempo a gente vai falar, pô, peraí, André, Kardec também disse que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Sim, legal, bacana, esse é o espírita, esses somos nós. Não é aqueles que não erram, é aqueles que estão se esforçando para domar as suas más tendências. Legal, bacana. E são aqueles que estão se esforçando para começarem a construir essa caridade dentro de cada um. Porque não é uma coisa fácil.
A benevolência para com todos, né, que os espíritos respondem aqui para a gente. O que é benevolência? Benevolência é fazer o bem para todos. Benevolência para com todos. A gente consegue atingir esse estágio de fazer o bem para todos? A gente já está nesse ponto de conseguir fazer o bem para todos, todas as pessoas, nós conseguimos atingir e fazer o bem? Será que já estamos nesse ponto? Acredito que não. Nem todos, pelo menos. Eu não estou. Né? Até gostaria, mas ainda não consigo fazer todo esse bem que eu quero. Paulo dizia isso, né? Paulo de Tarso, né? São Paulo, né? Ele falava isso, né? O mal que eu não quero fazer eu ainda faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Né? O mal que eu não quero fazer eu ainda faço. E o bem que eu quero fazer eu ainda não faço. Ou seja, a benevolência para com todos. O Paulo não tinha atingido isso ainda, naquela época, quando ele fez essa frase. Acredito. Porque é difícil. Aí você fala, puxa, mas o que é o fazer o bem para todos, a benevolência para com todos? Como é que funciona isso? Como é que é esse bem para com todos? Aí é os ensinamentos do Cristo. Ama Deus Pai acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Amar a todos, inclusive ao seu inimigo. Ah, mas inimigo é uma coisa complicada. Mas você tem que amar o inimigo. Você tem que fazer o bem pro cara. A benevolência para com todos. E lá no capítulo 12, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda essa parte, né, de amar os inimigos. E ele fala uma coisa bem legal. Ele fala que é impossível você amar o teu inimigo da mesma forma que você ama o seu amigo. É legal, bacana, fato. Isso é coerente, lógico, racional. Como era Kardec, né? É impossível realmente eu amar o meu inimigo da mesma forma que eu amo o meu amigo. Porque é uma questão, Kardec fala que é uma questão fluídica. Ao amigo eu quero estar junto, eu quero estar próximo, eu quero estar com ele. O inimigo eu quero estar distante, eu quero uma distância do inimigo por causa... Os fluidos, tem uma repulsa de fluidos aí, né? A gente é inimigo, a gente se dá bem, a gente é adversário, que seja, não seja inimigo, vamos usar a palavra adversário, vai ficar um pouco melhor, mais suave, mas é uma pessoa que eu quero distância, eu não quero estar próximo dele. Mas aí Kardec diz que é possível amar o inimigo da seguinte forma. Ele dá vários, eu não vou falar todos aqui, né? Mas senão teria que fazer uma palestra só sobre isso. Mas Kardec diz o seguinte: olha, uma das formas de você amar o seu inimigo é que você esteja sempre pronto para fazer o bem quando ele necessitar. Você esteja sempre pronto para ajudá-lo quando ele precisar de você. Você tem que ficar, outra forma de você amar o seu inimigo é ficar feliz quando algo de bom acontecer com o seu inimigo. Você tem que ficar verdadeiramente, não é ficar feliz, eu estou feliz, não, ficar verdadeiramente feliz, sem inveja, sem nenhuma ideia de revanchismo, de mágoa, né? Ele conseguiu algo que você não tem, e qual o problema? É ficar feliz por ele, verdadeiramente feliz. Quando ele precisar de ajuda, vocês têm que ser o primeiro a ajudá-lo. E aí eu me lembro de um exemplo, né, que eu gosto muito de dar, quando a gente conversa sobre esse tema, né, para tentar colocar isso na prática na nossa vida, no cotidiano, no nosso dia a dia, né, que é a seguinte: imagina que você está trabalhando, você trabalha numa empresa e nessa empresa que você trabalha, você... Acima de você na empresa, né, você exerce um cargo de liderança, de chefia, e acima de você na empresa só tem o dono da empresa. Ou o dono da empresa te chama para ser sócio, né, ou você chegou no topo naquela empresa, você não tem para onde ir, não tem promoção mais para você. E aí você tem um cara que é subordinado a você, muito próximo, né? Na escala hierárquica, se você sair da empresa, ele é o cara que vai assumir o teu lugar, e ele quer muito o seu lugar, e ele é desonesto. E ele faz tudo para que você perca o emprego. E ele cria ciladas, vários problemas, vários processos, para que você perca o emprego e ele assuma a sua posição. Até que um dia ele monta uma estratégia qualquer, uma cilada qualquer, você está distraído, assina os papéis, coloca a sua função em risco, você acaba sendo... Não tem como, as provas vão todas contra você.
e você, por uma distração, assinou, fez uma besteira, assinou sem ler, enfim, escorregou, caiu na cilada, ele puxou tanto o tapete várias vezes que dessa vez ele conseguiu, você injustamente, mas as provas dizem que você era o culpado, mas você sabe que não nada fez, mas não consegue provar o contrário, você é demitido. Você é demitido e ele é o quê? Promovido ao seu lugar. Como você fica diante dessa situação? Você fica, como espírito, você tem que ficar o quê? Feliz. Complicado? Mas você tem que ficar feliz por ele. Triste porque você perdeu o emprego, mas feliz porque ele conseguiu o que ele queria. E aí? Mas ele é um incompetente, ele não tem capacidade, ele não ganhou a posição por mérito. Ele não sabe fazer o que você faz. E aí no primeiro problema que ele tem, ele vai e liga para você. O que você faz? Ajuda ele a resolver o problema. Você tem que estar pronto para auxiliar quando ele precisa. Fazer o bem. É complicado, né? É meio complicado para a nossa atual fase de evolução. Mas isso é fazer o bem a todos. Né? Isso é a benevolência com todos. Isso é fazer o bem para todos. Você está desprendido das questões que te envolvem para ajudar, para fazer o bem. Isso é uma ponta da caridade. A benevolência para com todos. Fazer o bem. Isso é só uma pontinha da caridade. Muitos de nós, né, acreditam que fazer o bem é entregar a cesta básica, ajudar nos alimentos da cesta básica. Isso conta, isso é bacana, isso é importante, a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar as campanhas do quilo. Show, bacana. Mas isso é uma parte muito pequena do que é a benevolência para com todos. Isso é só um pedacinho. Não pensa você que você doa o sal, você vai ser salvo, que fora da caridade não há salvação. Aí eu faço a minha parte, eu dou o sal. Se fosse arroz, aí pode ser que agora arroz está valendo pra caramba. Pode ser que arroz com peso de ouro aí, pode ser que agora quem doar o arroz vai ser salvo. Né? Brincadeira, não vai. Porque isso é só uma parte da benevolência. Não adianta eu fazer a doação do gênero alimentício, né? E na verdade, eu tratar mal as pessoas da minha casa. Eu não ser um bom colega de trabalho. Eu não ser um bom chefe no meu trabalho. Eu não ser honesto no meu dia a dia. Não adianta. Isso não adianta. Isso não é ser benevolente. Isso aí é a falta da benevolência. E eu preciso ser bom para com todos no meu dia a dia, no meu cotidiano. Você já é uma referência de bondade dentro da sua família, pelo menos? Ou as pessoas da sua família ainda te olham meio envezado? Então você vê que ainda está muito longe. Por aí a gente vai vendo. Né? A benevolência para com todos, ela é extremamente importante, complexa, difícil e abrangente. E conseguir atingir tudo isso é muito difícil no atual estágio evolutivo que nos encontramos. Vai chegar o ponto que a gente vai conseguir, nós vamos chegar lá. Vai chegar o dia que a gente vai ser perfeito, não tenha dúvida disso. Mas talvez agora ainda seja meio complicado. Mas é a meta. Porque não existe salvação fora da caridade. Eu sou benevolente, eu faço tudo da benevolência. O que a benevolência exige, eu tô dentro, eu completo. Opa, bacana, que legal, show, ótimo, bacana. Mas, e na indulgência para as imperfeições dos outros? E aquela pessoa que dá aquela fechada no trânsito em você dirigindo, aí o que você fala? O que você pensa? Porque às vezes a gente já não fala, mas o espírito tem isso de bom, já não fala mais. Né? Já se controla, mas ainda pensa. Ou você já fala assim, puxa, coitado, né? Pô, vai ver, ele não me viu. Ele fez sem querer. Poxa, ele deve estar muito preocupado, cheio de problemas. Ele não deu a seta e entrou na minha frente. Puxa.
Coitado dele, né? Vai em paz, que Jesus te abençoe. É assim que você procede no seu dia a dia? Né? A indulgência com as imperfeições dos outros, você entende a imperfeição dos outros, né? Quando o teu chefe está nervoso, estressado no trabalho, grita com você, ou grita com alguém, ou fala até um pouco mais alto, ou te pede uma coisa sem lógica, sem razão nenhuma, né? Ou então alguém comete um erro no trabalho com você, e isso atrapalha o andamento do seu próprio trabalho. Você compreende esse erro e fala, puxa, acontece, todo mundo erra, ele também cometeu esse erro. Você é assim naturalmente, você já consegue ser dessa forma, porque isso faz parte da caridade que vai te salvar. Compreende a dificuldade? Compreende a visão de caridade da doutrina espírita? É muito mais complexa, porque não é só a esmola, não é só o gênero alimentício, não é só o dinheiro, não é só isso. Aliás, quase não é isso. É muito maior o processo. A indulgência, então, é difícil demais. Né? E eu estou falando por mim também. Mas é um processo ainda muito difícil. É uma construção. Você tem que se policiar. Porque outra coisa, né? Ela não é só de ação que nós estamos falando. Nós estamos falando de ação e do pensamento. Né? Você tem que estar vivenciando isso, experimentando dessa forma. Você não pode ser indulgente da boca para fora. A pessoa faz uma coisa, comete um erro, está doido para explodir, mas, não, eu sou espírita, acho que as pessoas vão pensar. Aí você vai, não, meu irmão, tudo bem, é assim mesmo, nós estamos todos no processo evolutivo, mas por dentro você tá uma fera com ele. Não, é uma coisa completa. É uma coisa que tem que ser inteira, integral. É difícil, né? É difícil a beça. Eu também acho que é difícil a beça. A benevolência é complexa demais, dificílimo. Benevolência para com todos, o bem pelo bem, a bondade em tempo integral, difícil, né? E a indulgência com as imperfeições dos outros, caramba, isso aí é complexo demais. Né? Você já entrou, Nilza, você já está assistindo a gente. Oi, Nilza, não estou conseguindo entrar, estou vendo a tua mensagem. Estou te assistindo, estou vendo, acho que você já entrou. Pois dá um ok para a gente. Mas então, a indulgência para a imperfeição é complexo demais, muito difícil. Né? Como eu consigo entender aquela pessoa, as dificuldades morais, porque eu sou uma pessoa num processo evolutivo, mas o outro também. E às vezes num relacionamento, né? Entender que a pessoa está nervosa, está fora de si, tá brigando, entender a imperfeição dela também. Ela está se irritando com um erro seu, talvez, você cometeu um engano, mas se você apesar dela não estar te perdoando, você tem que ter um entendimento de que ser indulgente com a imperfeição dela não te perdoar. Complicado. Difícil às vezes, né? Ela não te perdoa e você tem que ser indulgente com essa imperfeição. Entender isso, compreender isso. É complicado, é difícil viver assim. E olha que nós estamos falando só de 2 pontos da caridade, do que é caridade, a benevolência e a indulgência. Coisas bem complexas, né? E 2 itens, né? Se a gente pode pegar a caridade dividindo nesses 3 itens, né? Os 2 itens repletos de situações, de variáveis. Experimentar isso, viver isso de forma completa para ser a salvação é difícil ainda para nós. É muito difícil. Bem, eu entendo assim que é difícil. Não sei se para vocês, de repente para vocês já é mais tranquilo. Para mim é muito difícil ainda. É muito complicado. É você ter essa visão de benevolência, dessa bondade para com todos, a indulgência da imperfeição dos outros, entender o erro alheio. Caramba, ser indulgente com você mesmo também, né?
Mas aí é mais fácil, né? Com a gente é mais fácil. Mas com o outro, com o próximo, é difícil. Principalmente nas relações, né, de casais, as relações que envolvem afetividade, as relações amorosas. É muito mais complexo e o teste é muito maior nessa questão, o teste da indulgência com a imperfeição do outro. Se permitir que você entenda isso é muito difícil, é muito complicado, né? É bem assim difícil mesmo. Mas é necessário o quê? O esforço. E é aí que entra a grande sacada, né? Que o espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. É aí que entra esse caminho de você não ser perfeito, mas você está se esforçando. O que não pode é você acreditar que o pouco que você faz vai te levar a essa salvação. Não vai. O pouco que você faz é ótimo, é maravilhoso, mas é só um exercício de aprendizado para que você possa chegar e completar essa questão da caridade, que é dificílima. E o terceiro item é o perdão das ofensas. Aí é mais complexo, é mais complicado ainda, é mais difícil, né? Perdoar é muito difícil, né? Perdoar é muito difícil. Eu, há pouco tempo atrás, passei uma situação dessas, tem uns 2 anos, 3 anos, no trabalho, uma questão de trabalho. Eu tinha um cara que eu considerava ele meu amigo, né? Trabalhamos juntos muito tempo, né? Muito tempo juntos. E apareceu uma oportunidade melhor para mim, apareceu uma situação que, na época, parecia que era melhor, né? Uma questão melhor. Era uma representação comercial, era um produto novo que estava vindo de São Paulo, que veio na minha mão para eu representar. Eu falei com ele, né, chamei ele para vir junto comigo. Vamos entrar junto nós dois. Ele falou, não quero. E de repente eu recebo uma ligação, depois de eu já estar envolvido no processo, já estar visitando clientes, etc e tal, que eu não ia ser mais o representante da marca porque o cara tinha ido até São Paulo, me atravessou e pegou a exclusividade para ele. Eu fiquei feliz porque algo de bom aconteceu com ele? Eu não fiquei. Eu tive muita dificuldade na época, né, para entender isso. Eu já era espírita, isso foi há 2 anos atrás, 3 anos no máximo. Acho que tem 2 anos no máximo, né? E eu não estava bem. E eu não fiquei legal. E eu não conseguia administrar isso, eu não conseguia perdoar o cara, eu não conseguia, eu parei de cortar relações com o cara, mas eu fiquei mal não só pela questão do negócio em si, a questão do trabalho, a questão financeira, não por isso, mas pela amizade, pela questão da amizade, da traição, né? Eu tinha convidado o cara para vir junto comigo, né? Mas não, ele preferiu ficar sozinho. E pior, ele nem sabia do negócio, eu que apresentei o negócio todo para ele, quer dizer, ele foi lá, me atropelou e tal, enfim. Uma questão de poder financeiro, poder aquisitivo, uma besteira. E perdeu-se a amizade de anos aí, né? Perdeu-se uma amizade bacana de anos. E eu não conseguia perdoar esse cara. Eu não conseguia, e eu já sabia, né? Eu já sabia o que era caridade, eu já sabia o que era o perdão das ofensas, eu conhecia tudo. A teoria estava show, mas colocar isso em prática era muito complicado, né? E eu comecei a construir o seguinte raciocínio: olha, você aprendeu a parte teórica, mas a vida está te trazendo o exercício prático. Você tem que, ou você pratica isso, ou você está fora. Você tem que agora perdoar esse cara. Mas eu não conseguia construir esse perdão. Até que um dia eu tinha uma palestra para fazer numa casa espírita, né? Claro. E o tema da palestra era perdoa para ser perdoado. Pô, eu quase cancelei a palestra, né? Quase liguei para o dirigente e falei, olha, eu não vou fazer essa palestra porque não estou num momento bom, não dá, mas achei que era muita covardia. E eu falei, é um bom momento para estudar, né? Então vamos estudar um pouco mais, vamos estudar. E eu estudei. Mas eu não me sentia seguro de falar o que tinha que ser feito se eu não conseguia fazer aquilo, né? Apesar que eu sei que o palestrante não tem
essa exigência, né? Quem acha que o palestrante é um ser diferenciado que faz tudo que fala, não é nada disso. O palestrante é o cara que estuda e que traz o estudo, mas é um cara que está na luta, com as mesmas dificuldades que qualquer um de nós. Não é uma pessoa melhor nem pior do que ninguém, é um cara que está num processo evolutivo como qualquer um outro, e assim eu sou. Mas eu não me sentia à vontade de falar do assunto sem perdoar o cara. E aí eu não precisava comunicar ao cara que eu havia perdoado ele. Eu não entendia dessa forma. Não entendia que era, era necessário eu ter que ligar para ele e falar: olha, fulano, eu te perdoo por tudo que você fez. Não. Eu não achava que era assim que tinha que acontecer, mas eu achava né, de coração, eu tinha que perdoá-lo. E a palestra se aproximava, na palestra era numa quinta-feira à noite, até que na quarta-feira à noite o cara me ligou. E aí o cara me ligou para falar sobre essa situação, pô, fiz mesmo e tal, mas é só negócio, não quero que você fique chateado, pô, como não? E aí eu consegui falar com ele, falei, cara, mas olha só, eu não quero conversar com você, não vou desligar logo, só quero que você escute uma coisa, eu de coração, é de verdade, eu tô te perdoando. E é só isso que eu vou falar com você. Eu te perdoo, cara. Sei que você não tá me pedindo perdão, mas eu vou te perdoar. Pode ficar tranquilo. Se um dia você achar que tem que me pedir perdão, não precisa. Nem me liga para isso. Você já está perdoado. Aliás, não precisa me ligar para mais nada. E desliguei o telefone. Não foi tão bonito o que eu fiz, não foi legal. Porque eu cortei relações com o cara. O certo era perdoar, entender as dificuldades do cara, mas eu não consigo. Eu ainda não consigo. E nem quero. Mas de coração, realmente eu perdoei. Eu não tenho mágoa nenhuma, nem penso mais nisso. Estou lembrando aqui porque cabe no assunto, mas eu não tenho realmente nada. Então, essa ofensa, eu passei por ela, eu perdoei. Mas a parte da benevolência, a parte da indulgência, eu escorreguei, pisei. Mas é assim que funciona com cada um de nós. É assim que funciona com todos nós. Ainda não vamos conseguir juntar os 3 itens por completo. Nós vamos fazer um pouquinho de cada em cada momento. Mas o importante é que quando a vida nos apresentar as situações, a gente possa refletir dentro do conhecimento espírita. Porque a doutrina espírita não é algo que eu possa ser espírita só na casa espírita. Não é algo para eu ser espírita dentro do templo, até porque, como Kardec diz, o templo não é importante no meu processo evolutivo. Eu não preciso de um templo para eu me evoluir. O objetivo de uma casa espírita é estudar a doutrina espírita e criar, fomentar condições para que as pessoas que lá estão estudando coloquem aquele aprendizado em prática. Mas eu não preciso de um local sagrado para entrar em comunhão com os ensinamentos, com o meu pensamento. Eu não tenho dogmas, eu não tenho sacramentos, eu não tenho rituais que eu preciso cumprir, nada disso. O que eu preciso é viver a mensagem. E aí que é o complicado. Mas o que eu tenho que estar pronto é o quê? O conhecimento tem que ser tão forte que exija de mim uma mudança de atitude. Porque sim, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, quando eu falo caridade, eu tenho que entender que não é esmola. Quando eu falo em caridade, eu tenho que entender que é o quê? A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Esse é o pacote, está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ah, é difícil a beça. É difícil a beça. Ninguém falou que era fácil. Mas é possível. Mas é plenamente possível. É bem possível de se conseguir, né? Alguns conseguiram, entre nós, pessoas entre nós conseguiram. Eu não estou falando de Chico Xavier, estou falando de Gandhi, de Matheus de Calcutá, eu não estou falando desses de Francisco de Assis, de Eurípides Bastão, não estou falando desses caras não, estou falando de gente igual a gente, como a gente, pessoas que eu tive a oportunidade até de conhecer, de lidar com elas, e eu tenho certeza que aquele cara conseguiu. Aquele cara chegou lá.
Ah, ele, como diz lá o André Luiz, ele é completista, esse negócio assim. Não, não é, ainda falta muita coisa pro cara, mas algumas coisas ele conseguiu. Ele deu uns passos bem bacanas na benevolência. Quantos itens são de benevolência? Ah, são 944, ele conseguiu 850. Tá bom. Conseguiu um salto, valeu muito, já ficou ótimo, bacana a beça. Porque é difícil. É um processo muito complexo. Você ser bom o tempo todo, bom para com todos, não magoar ninguém, não mesmo quando você não quer. Ah, eu fiz aquilo sem querer. Eu acredito que foi sem querer. Acredito, mas você fez. Porque é da sua natureza. Você ainda faz. É a questão do Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei que você fez aquele mal sem querer. Pisou na bola, escorregou. Foi sem querer. Acredito piamente, mas você fez. E a benevolência para com todos, se você já tivesse isso completo em você, você não lhe permitiria mais fazer. Você não escorregaria mais na bola. Não teria mais como você escorregar. Porque você já é benevolente para com todos. Você já traz a bondade para com todos. E quem traz a bondade para com todos não comete deslize contra ninguém. É complicado, né? É complicado. Então, o que nós temos que fazer o quê? Nós temos que tentar ser o melhor de nós a cada dia. A cada dia, nós temos que construir o melhor de nós. Apresentar o melhor de nós a cada dia. Todos os dias. É a questão... Vou errar de novo esse negócio de número de questão, né? Eu não sou muito bom no negócio de número de questão. Mas acho que é a 919, aqui do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta para Santo Agostinho e fala, pô, esse negócio de reforma íntima, como é que você faz essa reforma? Tá bom, eu já sei o que é reforma, já entendi o que é reforma íntima, mas como é que faz isso? Né? Eu já entendi que fora da caridade não há salvação, mas como é que eu faço isso? Como é que eu chego a esse ponto? Aí o Agostinho responde, o Santo Agostinho responde, fala, olha, faz que nem eu fazia. Ao final do dia, faz um balanço do dia entre coisas boas e coisas ruins que você fez, e as coisas boas você agradece, que você está no caminho certo, e as coisas ruins você pede para que Deus, para que a vida lhe dê uma nova oportunidade, para que você possa ter uma nova chance. E faz o certo da próxima vez. E se fizer errado da próxima vez? Ué, pede perdão e pede uma nova chance. Porque a vida é feita de chances. É sempre uma nova chance, porque Deus, né, o Deus espírita, ele é soberanamente justo e bom. Ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Ele não é um velhinho sentado numa nuvem jogando raio. Ele não é um ser, ele não é algo nem é alguém. É a causa primária, é a inteligência suprema, é amor. Deus não pune, Deus não castiga. Pelo contrário, Deus vai dando oportunidades. O sofrimento que eu tenho na minha existência é construído por mim mesmo. Se eu quero ter uma próxima existência sem dor, é só construir isso agora. Não cometendo enganos, não cometendo erro, não promovendo a dor. É a relação de causas e efeitos, né? Tudo aquilo que eu faço retorna para mim de alguma forma. Tudo na vida tem consequência. Para tudo que eu faço tem uma consequência. A vida, ela me oferece as escolhas. E eu escolho certo ou errado, conforme a opção na hora. Sou eu quem faço as escolhas da minha vida. Sou eu quem escolho xingar o cara quando ele me fecha no cara. Eu não faço mais isso, não faço isso, eu não faço. Mas é o indivíduo que escolhe. O cara te fechou, tu vai xingar o cara. Hoje em dia é até mais difícil, que todo mundo tá com o ar-condicionado ligado, né? Então, mas antigamente, que os carros ficavam com o vidro aberto, né? O cara botava a cabeça pra fora, né? Inclusive, escutei uma vez uma maravilhosa, tadinha, a menina, né? Deixou. Ela já tá aprendendo a dirigir, ela abriu o sinal, ela não conseguiu sair com o carro engasgou, morreu, aquela engarrafamento danado, era a pista de fila dupla ali, apertadinho, ela construindo engarrafamento, ela ligou o carro de novo, andou, morreu de novo, ela fez isso 3 vezes, na terceira vez que ela morreu, o cara do lado abaixou o vidro e gritou, e aí, tirou a carteira em Paquetá, tadinha, né, coitado, Paquetá não tem Detran, né, e aí
acontecia essas coisas. Quando o pessoal não fazia xingamentos maiores, mais fortes, né? Mas essa é uma escolha de cada um. É o cara que faz essa escolha de fazer esse xingamento, né? De não ser indulgente com a imperfeição do outro. Isso é uma escolha que nós vamos fazendo. Então, nós temos que fazer a escolha de quê? De nos transformar em pessoas melhores. Se a caridade não há salvação, bem, eu já sei que a caridade não é a esmola, que a caridade não é o dinheiro que eu dou para o cara poder ser citado. A caridade não é o prato de comida, a caridade não é o gênero alimentício que eu levo para cada espírito, apesar de que todas essas são importantes. Mas isso não é a salvação. Eu não vou ser salvo porque eu levo o gênero alimentício. Eu não vou ser salvo porque eu vi uma pessoa na rua me pedindo dinheiro no sinal, eu dei o dinheiro, eu comprei a bala naquele menino. Eu não vou ser salvo por causa disso. Isso não vai gerar a minha salvação. A minha salvação, ela vai ser feita quando eu conseguir ser o quê? Benevolente, não é isso? Para com todos, indulgente para as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas. É aí que eu vou ser salvo. Quando eu conseguir isso tudo. Caramba, está distante a beça. Mas faz parte do processo. Uma hora tem que começar. Entenda que nenhum de nós é grande coisa. Somos todos espíritos imperfeitos em um estado evolutivo. A brincadeira aqui é sair do corpo de carne melhor do que quando entramos. Ou seja, é morrer melhor do que quando nasceu. Somos espíritos imortais, se continuamos vivos, morte não existe, vamos continuar vivos e o fenômeno morte não traz para nenhum de nós modificação moral. O fenômeno morte só muda a gente de local. Às vezes nem tanto. O fenômeno morte não altera minhas questões morais. Se eu sou um crápula encarnado, ao desencarnar, eu vou continuar um crápula. Não vou ser o demônio, nem vou ser o anjo. Eu vou continuar o mesmo cara que eu sou. Com as minhas virtudes, com os meus erros. Todos eles vão estar lá. Quem eu sou? Ou quem somos cada um de nós? Somos o quê? Nós somos o resultado das nossas escolhas ao longo do tempo. E hoje eu posso falar que cada um de nós é melhor do que foi no passado. Sim, porque nós estamos evoluindo, porque nós estamos andando para frente, porque na doutrina espírita nos ensina que o espírito não retrograda, não anda para trás, às vezes se afasta do ponto evolutivo, mas ele para baixo ele não vai. Às vezes a gente se afasta do ponto evolutivo, que é o prova das expiações, geralmente é isso que acontece, a gente se afasta do ponto evolutivo e aí tem que fazer o caminho de volta até voltar a construir o processo evolutivo e mudar de áreas, né? Sair das prostrações para uma regeneração, para o mundo feliz, e aí vai. Mas isso é uma construção, isso faz parte de escolhas. A doutrina espírita veio para nós nesse momento para nos esclarecer. Nós somos os caras que precisamos da explicação, da razão, para nos transformarmos em pessoas melhores. Nós somos os mais difíceis. Dos espíritos que estão aqui encarnados na Terra, daqueles que conhecem o Cristo, de forma séria, né? Estou falando das coisas sérias, né? Espírita, o católico, o evangélico, os mais sérios, né? Os mais sérios. Né? Esses caras aí que estão buscando comprar o reino de Deus, não é disso que eu estou falando. Estou falando dos caras que estudam e tentam seguir os ensinamentos do Cristo. Nós somos os mais complicados. Porque para nós não basta o pastor, o padre falar e a gente segue. A gente tem que entender. Se não nos convencer pela razão, não vai funcionar. O espírito somos os espíritos mais difíceis, mais complicados. Uma vez eu li no livro, acho que foi rapaz, acho que foi o Pedagogia Espírita que eu li isso, né? Herculano Pires. E aí ele dizia assim, a frase assim, que o espiritismo é para almas fortes. Eu falei, pô, que bom, aí, espiritismo é para alma forte, eu sou espírita. Foi logo assim no início, eu comecei a estudar a doutrina espírita. Eu falei, puxa, que bom, então eu não sou apenas gordo, né? Eu sou forte, eu sou uma alma forte. Isso é legal, que bom, fiquei feliz a beça. Aí quando eu virei a página, na minha edição, ele falava isso no finalzinho da página, assim. Quando eu virei a página, vinha com o pensamento dele, que ele dizia, pois, somente uma alma forte para entender que a causa da sua dor é ela mesma.
Aquilo me derrubou pra caramba naquele dia. Eu parei, fiquei refletindo. Eu falei, caramba, que derrubada, né? Que puxada de tapete. Mas é a verdade. A causa do meu sofrimento, a causa da minha dor, sou eu mesmo. Eu que construo a minha felicidade. Eu que construo o meu destino. Assim como eu que construo a minha infelicidade. As minhas dores. Ah, eu quero ter uma próxima vida 100% feliz. Eu quero uma vida sem problemas na próxima encarnação. Pô, legal, você só acertou nessa? Se você cometeu algum engano, vai ter que se acertar com a vida. Não tem jeito, não tem outro caminho. Porque quis Deus que a evolução, que a perfeição fosse conquistada por méritos próprios. Portanto, é imprescindível para o espírita entender a caridade conforme a doutrina lhe apresenta. E se esclarecer de vez. É difícil? É difícil, Abessa. É difícil. É muito difícil. Concordo que é difícil. Tá bom. Mas não é impossível. Dá para fazer alguma coisa. Porque na próxima encarnação, se eu faço algumas coisas da benevolência, da indulgência, do perdão, das ofensas, se eu já consigo fazer uma coisinha dessa, eu já sou melhor, eu já me melhorei. Mas eu tenho que fazer de coração. Tem que fluir em mim. Não pode ser só racional. Eu tenho que sentir isso tem que ser de verdade. Eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo, com a vida. Porque a vida está assistindo. E quando eu chegar no plano espiritual, após o meu desencarne, não vai ter ninguém com um livrinho num tribunal, batendo martelo e falando, olha, você pecou, você errou aqui. Não, é a minha própria consciência que vai me levar para minhas próprias punições. Sou eu mesmo, eu sou o carrasco de mim mesmo. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse pensamento, tem que ter esse entendimento. Nós precisamos, nós espíritas, compreender exatamente isso. Eu preciso entender o que é a caridade, porque Kardec coloca como uma máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? Muitos se iludem ou às vezes não se atentam para o estudo. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita e não apenas ler os livros da doutrina espírita, né? As pessoas lêem o livro, eu li o livro dos espíritos, tá? Mas você estudou o livro? Porque ler é uma coisa, você não vai ficar. É preciso você parar e estudar, pergunta por pergunta, questão por questão. Legal que você estude em grupos, né? E isso é bacana, isso é legal fazer. Então, o estudo da doutrina vai trazer esse conhecimento para a gente. O que é a caridade da visão espírita? Está lá. Está no livro base da doutrina espírita, o livro dos espíritos. É o livro base da codificação. Tudo começa com o livro dos espíritos. Lá contém toda a doutrina. Depois Kardec desenvolve cada parte do livro dos espíritos num outro livro. A gente sabe disso já. Mas está lá. E a terceira parte do livro dos espíritos, que é a parte das questões morais, na questão 886, tem a pergunta exata: o que é caridade? Está lá. Não tem para como fugir. Então a caridade que Kardec, fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? É a caridade que diz que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Quando atingirmos isso, vamos ser salvos. Mas quando atingirmos isso de forma completa, com todos os itens. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, capítulo 9, vários espíritos trazem mensagens sobre a benevolência, sobre o que vai explicando melhor o que é a benevolência, o perdão das ofensas, a indulgência. Está tudo lá, é só a gente estudar e buscar. Está lá no Evangelho tem isso. Né, a opinião dos espíritos sobre essa questão. Eles vão tentando esmiuçar, explicar melhor para cada um de nós. Por isso que é importante o estudo da doutrina. Para que eu possa saber por que mar eu estou navegando. Porque senão corre o sério risco de eu achar que eu estou salvo, que eu sou caridoso, eu dou a esmola. Todo mês eu levo direitinho a lata de leite lá para a casa espírita, para ajudar na bolsa dos assistidos. Eu faço isso, eu sou bom. Né, quando eu tenho roupa assim usada, ainda em bom estado, eu dou. Eu faço caridade à beça, eu vou ser salvo.
Poxa, não vai. Porque isso é importante que você faz? É, importante é a beça. Conta ponto? Conta ponto a beça. Mas é uma pontinha do que é caridade. Aliás, é uma pontinha da benevolência. Só uma pontinha. Porque tem as questões de morais. O dar é muito fácil. Dar é muito fácil. Dar é fácil. O difícil é você experimentar, vivenciar aquilo. É ser bom. Fazer o bem para todos. É difícil a beça. Para nós, né? No estado evolutivo que nos encontramos, com as dificuldades, com as vicissitudes que a vida nos traz. Mas precisamos, de todas as formas, administrar isso em nós de alguma forma e começar a exercitar, construir um jeito próprio, né? Para nos transformarmos em pessoas melhores. O Agostinho deu uma fórmula, mas talvez aquela fórmula seja muito boa para ele, não seja boa para nós. Enfim, é uma fórmula até bacana dele, né? Se você conseguir colocar em prática, nem é tão difícil. Ele é bem legal, mas é metódica. Ele apresentou um método, né? Kardec pede exatamente para ele um método. E ele traz um método, mas você pode construir o seu. O mais legal é você ver onde você tem dificuldades. Olha, eu perdoo as ofensas fáceis. Pode me xingar, pode me ofender, pode fazer o que for. Eu não me ofendo facilmente, né? Eu me sinto bem, né? Tá ótimo. Eu fico ótimo. Eu não tenho problema nenhum. Bacana, legal. Ofensa não é meu problema. Então tá bom. Mas fazer o bem já eu tenho dificuldade. Então eu vou me esforçar mais nisso. Vou começar primeiro de uma forma racional até que isso se torne natural. Vou começar de fora para dentro. E é assim que tem que começar sempre. É assim que temos que fazer sempre, de fora para dentro. Começa com a razão, começa racionalizando, começa se policiando, começa pensando, refletindo e vai vivenciando, vai experimentando, vai exercitando e aquilo vai acabar fazendo parte de você. Aliás, essa é a estratégia que o Cristo apresenta, né? Que Jesus ele fala o seguinte, olha, ama Deus Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em verdade vos digo que aí se encontra toda a lei e todos os profetas. Aí ele começa a dar uma esmiuçada nisso. Ele fala que esse é o maior dos mandamentos, né? Todas as leis se encontram nessa frase, né? E todos os profetas, tudo se resume a isso, né? Os mandamentos, as leis, tudo. Amar a Deus Pai e ao próximo como a ti mesmo. Se resume aí. Mas de que amor é esse que ele está falando? Aí ele vai falar do amor pleno. Do amar até o inimigo. De amar o publicano, né? Tem que amar o publicano, né? Que era o cobrador de imposto da época. E ele começa a dar exemplos. Ele começa a mostrar o que é o amor. De que amor é esse que ele está falando? E aí ele apresenta uma estratégia para você. Ele sabe que você não tem esse amor. Ele sabe que nós, não temos ainda esse amor completo, né? Esse amor pleno. Ele sabe disso. E aí ele apresenta uma estratégia para que a gente possa começar a construir esse amor. Qual é a estratégia? Perdoa. Mas não perdoa 7 vezes, perdoa 70 vezes 7. Porque o perdão, a toda hora, perdoando, você vai acabar o quê? Aprendendo a não se ofender. E vai começar, com isso, a amar o teu próximo. Olha que interessante. É a estratégia do Cristo. Ele diz que a evolução é através do amor. Eu preciso amar a Deus e amar ao próximo. A evolução é através do amor. Mas esse amor é um amor pleno. Para eu chegar à perfeição, eu tenho que chegar na plenitude do amor. Mas para eu conquistar esse amor pleno, aonde eu estou até o amor pleno, tem vários estágios. E eu posso ir conquistando esses estágios como? Através do quê? Através do perdão. Vai exercitando o perdão, exercita o perdão que vai dar certo. Exercita o perdão que você vai conseguir atingir. Vai ficar legal. Essa é a estratégia do Cristo. E nós espíritas temos que seguir esse pensamento. Né? Qual é a nossa estratégia hoje? A nossa estratégia
Continua lá doando lá o gênero alimentício, doando a moeda, comprando lá no sinal, fazendo a caridade material, porque ela é importante, ela existe também. Ela é importante, mas não deixa de escutar o amigo quando precisa de falar com você. Não deixa de tentar auxiliar o companheiro, o vizinho, o colega do lado, do colega do trabalho. Vai se esforçando mais, não se torne indiferente, né? Tenta ouvir, tenta conversar, dê a sua opinião sempre, claro, é a sua opinião. Você pode estar certo, não pode estar errado, mas é a sua opinião. Mas não ofenda ninguém com ela. Se a sua opinião vai ofender alguém, evite dar, ou dê de alguma forma que não ofenda. Procure sempre a razão, a luz da razão. Procure sempre fazer o bem para alguém, para aquela pessoa. Tente ser bom para alguém. Ou para todos, né? Para alguém não, para todos que estão à sua volta. Construa isso, construir isso que é o ato saudável. E essa construção se faz como? No dia a dia, passo a passo, na luta, nos exercícios que a vida vai trazer para nós, para cada um de nós, né? E no momento das escolhas, fazer as escolhas que são as escolhas mais certas. Evitar o caminho errado. Mas eu não sei quando é. Você sabe que você está fazendo besteira. Todo mundo sabe que está cometendo engano. Nós estamos num estágio evolutivo tal que nós temos consciência de certo e errado. Todos nós temos a consciência do certo e errado. E cometemos engano, às vezes, conscientes que estamos errando. Porque é mais fácil, porque é favorável para nós naquele momento, porque apesar de ser um erro, traz certas vantagens. Infelizmente, somos assim ainda. Mas é errado. Mas então, precisamos buscar o conhecimento e vivenciar, que é principalmente, o que é a caridade. Benevolência para com todos, a indulgência com o erro dos outros e o perdão das ofensas. Complexo, difícil, porém possível. Extremamente possível. Mas exige de nós um exercício diário, um exercício constante. Não dá para ficar naquela música, né, do deixa a vida me levar. Não dá. Eu tenho que guiar a vida. Eu sou o construtor do meu destino. Eu sou o arquiteto do meu futuro. O meu futuro depende agora, do meu presente, depende das minhas escolhas. O meu futuro vai ser bom ou ruim conforme eu for escolhendo agora. O passado passou, já foi. O passado eu estou agora sofrendo ele, os benefícios e os malefícios das minhas escolhas do passado. Mas o meu futuro depende agora do meu presente, depende agora. E nunca é tarde para começar. Sempre dá tempo. Então é arregaçar a manga e começar a trabalhar, começar a olhar para a vida com outros olhos, começar a enxergar a vida de forma que você seja o condutor do seu destino realmente. E conduza a sua vida para que você possa ter uma existência melhor. Com menos dor, com menos sofrimento. Tá legal? Vamos encerrar. Passei um pouquinho da hora. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Envolva todos nós aqui presentes e que possamos ter uma semana em paz junto de Ti. Graças a Deus. Gente, obrigado, uma boa noite. Fiquem todos em paz e estudar mais a doutrina sempre, né? Para que a gente possa se transformar numa pessoa efetivamente melhor amanhã do que realmente somos hoje. Abraços, obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.